Segunda aula aí da criação de conversão. Então, nessa parte aqui vocês já sabem, nova ação de conversão, site, coloca aqui o nosso domínio, clique em verificar. Bora, filhão. Pronto. Criando uma ação manualmente. E agora nós vamos criar uma de envio de formulário de lead, tá? Então eu já criei uma de visualização de página, onde essa de visualização de página eu vou colocar para todo o meu site. Depois eu vou criar uma outra de visualização de página específica, então eu posso ter uma para cada página. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero ter uma de visualização de página somente daqueles que chegaram na minha página de obrigado, somente naqueles que viram um produto tal, então eu posso fazer isso também, tá? Então, formulário de lead, nome da conversão, vou botar aqui lead, não usar valor, e aqui que começa. Aqui, o meu lead, eu só quero que ele conte uma vez, para ele não ficar duplicando as contagens se você só teve um cadastro. Então, nessa parte, eu coloco uma. Tanto que ele até coloca aqui algumas opções, por exemplo, se fosse uma de compra, o cara comprou várias vezes, você pode deixar em todas. Se é para lead, visualização ou qualquer outra coisa assim do gênero, ele fala para você colocar uma, ele já te dá ali algumas dicas, tá? Na janela de conversão, como eu falei na última aula, eu sempre deixo em uma semana, ok? A visualização enganjada em três, visualização normal em uma. Modelo de atribuição, vamos lá. Esse modelo de atribuição é o seguinte, vou até me endireitar aqui. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Esses modelos de atribuição aqui, eles vão até morrer, tá? Só vai ficar, se eu não me engano, o baseados em dados e o último clique. E os outros vão morrer. Mas eu vou explicar o que seria cada um desses. Vou deixar essa atribuição baseados em dados por último. Último clique. Vamos supor que você tem uma campanha rodando no Google, você tem uma campanha rodando no YouTube e uma campanha na rede de display. Então, na rede de pesquisa, que é o Google, a rede de pesquisa é o cara, ele digitou lá, pesquisou, entrou no seu site e não fez nada. Depois ele pegou e viu a sua campanha no YouTube. E aí ele clicou e converteu, tá? Então, o último clique dele foi no YouTube e converteu lá no YouTube, tá? Essa é a de último clique. Primeiro clique. Nesse mesmo caso, tem a rede de pesquisa e a rede do YouTube. Ele entrou no Google Ads, pesquisou, entrou no teu site. Primeiro clique. Depois ele foi e clicou dentro desse mesmo período ali de 7 dias, tá? Que é baseado ali no clique. Então, esse período você tem que ficar muito ligado. Depois ele entrou no YouTube, viu a campanha, clicou e converteu. Só que ele já tinha clicado a primeira vez lá na rede de pesquisa. Então, nessa de primeiro clique, ele vai dar a conversão para a primeira campanha e não para a última. Nessa aqui linear, ela já funciona da seguinte forma: se ele clicou na primeira e na segunda campanha, ele vai distribuir ali meio a meio para cada um. Nesse daqui, que é o eminência de conversão, é o seguinte: quanto mais perto da conversão, ele vai dar uma atribuição maior. Então você tem três campanhas. A primeira é de rede de pesquisa, ele clicou. A segunda da rede de YouTube, ele clicou. E na de display, ele clicou e converteu. A última que ele clicou foi a que teve a conversão, mas ele também clicou nas outras duas. Então ele vai distribuir ali um pouquinho menos para a primeira, um pouquinho mais para a segunda e a maior parte para a terceira. E esse baseado em posição, ele vai dar ali 40% no primeiro clique, 40% no último clique, e 20% ele vai fazer uma distribuição entre os demais, tá? Antigamente, eu só usava a último clique, eu só queria saber qual era a campanha que estava convertendo. Se ele clicou no display, não importa qual é a campanha que converteu. Mas isso acabava trazendo um número errado. Por quê? Eu tenho três campanhas rodando. Pô, cara, ele passou pela de pesquisa e clicou. Ele viu. Depois ele viu a de YouTube e depois ele viu a de display. As três, querendo ou não, tem uma atribuição nisso daí. Então, se ele só estivesse convertendo
de pesquisa, por exemplo, e a de YouTube, a de display não tivesse ganhando nenhuma conversão, eu ia acabar achando que estava valendo de nada as outras campanhas. Só que o cara ele viu o meu vídeo no YouTube, o cara ele viu uma imagem minha na rede de display. Com isso, ele lembrou e foi na rede de pesquisa e fez lá a pesquisa dele sobre mim e acabou convertendo. Então, se não tivesse esse vídeo e esse display antes, ele poderia nem converter na rede de pesquisa, tá? Aí, quando o Google começou a lançar esse baseados em dados, eu ainda fiquei mais um tempinho usando somente a de último clique, e depois eu troquei e fui ver se funcionava bem mesmo. Nessa que é o modelo de atribuição baseados em dados, que é o recomendado agora, ele meio que mistura todas essas aqui. Então, por exemplo, o cara ele te viu na de display somente. Aí ele no YouTube ele viu o vídeo até o final. Então ele saiu de uma de visualização e foi para uma visualização engajada. Depois ele foi na de pesquisa, pesquisou e converteu. As três vão ganhar ali baseado nos dados, baseado em quanto tempo ele viu a primeira, a segunda, tudo isso. Ele vai ganhar ali um 0, alguma coisa de conversão. E aí você vai saber se realmente a campanha que você colocou está servindo ou não, tá? Então sempre use essa baseadas em dados para a gente ter a informação correta se todas as suas campanhas elas estão trazendo algum incremento de conversão no seu objetivo final, tá? Então essa de atribuição baseadas em dados é a recomendada e realmente é a que funciona melhor, tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário, eu terei aí o maior prazer para poder fazer trazer ali tirar essas dúvidas de vocês, e se for necessário, eu gravo até mais uma aula disso, tá bom? Então, feito isso, vou concluir, vou salvar e continuar. E agora eu tenho duas conversões já criadas, tá? Deixa eu dar aqui a conclusão. Então, eu já tenho aqui a minha de lead, tá vendo? Tá um grupo aqui separado. Eu tenho aqui um outro grupo baseado na categoria destinada. Beleza? Tranquilo? Então, na próxima aula, nós já vamos ver até como é que eu crio mais de uma conversão no mesmo grupo. Então, essa daqui seria a minha visualização do site inteiro. E da próxima aula, nós vamos criar, por exemplo, da página somente de obrigado ou de um produto qualquer, para vocês entenderem melhor como funciona isso. Beleza? Então, fica aí que já já a gente volta.